Dorivaldo Sortino, ingeniero civil electricista, director del Grupo Fraternidad Euripe de Sanulfo de Santo Andrés, director de las casas asistenciales espíritas El Nazareno de Santo Andrés, director de la Fraternidad de los Discípulos de Jesús, sector tercero de Sao Paulo, y director de las casas de los Discípulos de Jesús. El tema que nos va a tocar esta tarde nuestro hermano Dorival es el programa de autoconocimiento progresivo. Lo dejamos en manos de él. A ideia surgiu da observação de alguns companheiros que trabalhavam em área comercial, industrial ou bancária, observando cursos que são dados para o desenvolvimento de executivos, chefes de seção de departamentos, gerentes, diretores de empresas. Cursos estes que se fixam num comportamento puramente materialista de alcançarem objetivos e melhorarem os lucros das empresas. Mas, por outro lado, também atuam na melhoria do comportamento humano desses executivos, para que os objetivos dessas empresas sejam alcançados. Pensamos, nós, um grupo de companheiros da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, setor 3, por que não utilizarmos o lado positivo desse desenvolvimento humano que esses cursos promovem, auxiliando o autoconhecimento e o autoaprimoramento dos espíritas, recorrendo a companheiros que trabalham na área de recursos humanos, propusemos-lhes um desafio: adaptarem aos objetivos do Espiritismo o curso que estavam dando de aprimoramento de executivos. E assim foi feito, criando-se o programa de autoconhecimento progressivo, que é baseado, como dissemos, na análise transacional em técnicas dinâmicas de grupo e na questão. Para experiência, instalamos há 2 anos e meio atrás o programa em 2 grupos. Em 2 grupos espíritas. Um na sede da Fraternidade, aqui na Avenida Valdemar Ferreira, Butantã, com um grupo à tarde e outro à noite. E no grupo fraternal Eurípides Barçanufo em Santo André, também com um grupo à tarde e outro à noite. Ambas as entidades já terminaram esses cursos e os resultados, podemos dizer, foram muito bons. O desenvolvimento das técnicas propostas levam os participantes a tomarem conhecimento de seus comportamentos, dando-lhes, assim, pelo autoconhecimento, a terem condições de percepção das razões que os levam a ter esses comportamentos. Através do estudo da parte teórica da análise transacional, os participantes são conduzidos à compreensão dos principais aspectos de sua personalidade e assim se consegue que possam observar os usos positivos e negativos que fazem de suas potencialidades. Através da prática, os exercícios de vivência permitem tornar a pessoa um melhor cristão espírita. Desta forma, podemos dotar os participantes dos conhecimentos fundamentais do comportamento dos seres humanos em suas relações com os demais.
para que possam entender o mecanismo dessas relações e aperfeiçoá-las com a melhoria de suas ações conscientes. Além disso, permite aos participantes exercitar o autoconhecimento e a reforma de seus comportamentos, ajustando-a à sua personalidade no que se refere à maneira de proceder com relação aos seus semelhantes e a si mesmos, tornando-os melhores espíritas, melhores pessoas e um dos sistemas mais beneficiados, como veremos mais à frente, é o lar. De uma forma moderna e atual, conseguimos com esse método mais um entre os métodos existentes, a ajudar as criaturas a alcançarem a sua transformação moral e espiritual. Sugerimos que o programa de autoconhecimento progressivo se delineie como vamos apresentar. Seja destinado a espíritas já com bons conhecimentos doutrinários, para termos um melhor e mais efetivo resultado. Que tenham no mínimo 18 anos, mas não é barreira, mas é melhor, é para companheiros mais amadurecidos. O aproveitamento e o rendimento é bem superior. Recomenda-se a formação de grupos até 25 pessoas, para que possa se dividir em subgrupos e podermos trabalhar com dinâmicas de uma maneira favorável. Não deve ser permitida a inclusão de novos participantes após a segunda reunião, visto as características de progressividade do programa. Os participantes que interromperem sua participação em mais de uma reunião consecutiva ou 3 alternadas deverão reiniciar em outro grupo, conforme as razões expostas, devido a essa progressividade do programa. Eles ficam deslocados do grupo. O programa deve ser dado por uma equipe constituída de um coordenador, de preferência psicólogo, ou monitor de análise transacional, um expositor com boa facilidade de expressão e um secretário para acompanhamento diverso. Mais 2 pessoas, se possível, no máximo, que poderão acompanhar como treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Os elementos coordenador e expositor deverão trabalhar familiarizados com o programa e bem harmonizados entre si em relação ao próprio programa e aos papéis que desempenham. Para que, se porventura um deles não puder estar presente em uma das reuniões, o outro possa substituí-lo com facilidade. A equipe de trabalhadores deve ser subordinada ao departamento de ensino da casa espírita. Cabe à direção de cada casa espírita estabelecer estes ou outros critérios a mais que devam ser atendidos pelos participantes. A duração do programa é de 28 reuniões, a serem realizadas quinzenalmente, preferivelmente, ou a cada 3 semanas. E assim o curso tem a duração de 1 ano e meio ou 2 anos no máximo. Deve-se adotar para o roteiro dos trabalhos a preparação do ambiente, sugerindo-se a colocação de música de fundo suave, um pequeno relaxamento por parte de todos, e iniciar essas reuniões com uma prece simples, mas profunda e amorosa, com boa ligação com os mentores espirituais da casa e os mentores individuais de cada um dos participantes do programa. Porque precisamos compreender que vamos trabalhar a personalidade, o interior, a criatura, e é preciso e convém uma assistência espiritual boa para que o resultado seja positivo e para que não tenhamos distorções, porque o programa mexe muito com o interior e muitas criaturas ficam um tanto abaladas. Em cada reunião, o coordenador deve escrever uma frase no quadro negro, que deve ser um elemento que deve ter na sala, com uma afirmação positiva para o autoconhecimento e reforma interior. Como devemos também observar os períodos de férias escolares, e para não perdermos o elan dessa transformação, devemos dar tarefas para as férias.
que sugerimos sejam feitos através de questionários de avaliação, onde nós também poderíamos colher como estão os participantes caminhando e qual o aproveitamento que eles estão tendo. Com isso, a Casa Espírita, o Departamento de Ensino da Casa, obtém um resultado, uma informação do andamento do programa. O programa deve ser divulgado com ênfase em relação à sua importância como mais um instrumento de apoio para o desenvolvimento do autoconhecimento. Ressalta-se que não se trata de um programa intelectualizante, mas de atuação no desenvolvimento de indivíduos, de pessoas, de criaturas, voltados à prática de ações cada vez mais nobres, positivas e saudáveis. O programa torna-se muito importante para os espíritas na medida em que, quanto mais sabemos, mais recebemos. Mais cresce ao recebermos a nossa responsabilidade. E a doutrina espírita nos dá, nos últimos 50 anos, um resultado bem prático da sua expansão e dos deslances que ela teve, como a própria Janete falou aqui. E com isso, nós hoje, com tamanhos elementos que foram nos fornecidos, nós hoje podemos ver espíritas mais comprometidos do que os nossos companheiros de 6 décadas atrás. Porque o manancial de conhecimentos que nos são ofertados são muito maiores. Daí devemos cuidar com mais carinho do nosso desenvolvimento. O Espiritismo já havia criado anteriormente um programa de autodesenvolvimento. E esse programa foi criado na Federação Espírita do Estado de São Paulo no ano de 1950. Acreditamos mesmo que esse programa foi o pioneiro nessa área de preocuparmos com o desenvolvimento pessoal. O espírita preocupar-se com ele no seu desenvolvimento espiritual, moral e ético real. Esse programa chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho. E nós devemos a implantação desse programa à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Apesar do Evangelho segundo o Espiritismo detalhar a aplicação prática dos ensinamentos de Jesus, os espíritas no início estavam muito empolgados com o lado de fenômenos. E isso também foi justificado esta tarde aqui nesse salão, aos companheiros dizerem que primeiro o espírito divulgou-se pela terminologia para chamar a atenção, mas que depois outros aspectos vieram complementar. Nós verificamos que a implantação da Escola Espírita do Evangelho teve uma origem realmente mediúnica e espiritual, porque elas adotam alguns aplicativos que os essênios adotavam 150 anos antes de Jesus. E só vieram a público esses aplicativos de uma forma concreta depois de publicações daqueles achados lá em Wuhan, daqueles pergaminhos do deserto, mas que saíram a público muito depois de 1950. A Escola de Aprendizes do Evangelho trata de uma vivência e ela é levada com muita seriedade, tanto para os grupos que a põem em prática, como também para os participantes. E dão um extraordinário resultado. Daí nós dizemos que o programa do autoconhecimento progressivo é mais um, de alcance espiritual profundo, utilizando-se técnicas da ciência. Deverão surgir outros programas. Nós mesmos já estamos trabalhando, procurando desenvolver outros aspectos, aproveitando informações dadas pela psicologia e por livros publicados por eminentes psicólogos. Nós vemos que o drama central da criatura humana e também dos espíritas é que, apesar de recebermos informações durante todos os séculos da existência de vida e civilização nesse planeta, nós fizemos há 3.500 anos atrás Moisés nos dando os 10 mandamentos. E vemos que esses mandamentos não são aplicados corretamente ainda hoje por um grande número de pessoas que nos circundam, inclusive nós mesmos. E daí necessitarmos de uma atenção profunda. Todas as épocas fizeram informações sérias de espíritos admiráveis, como Buda,
Confúcio, Krishna, Lao Tse e outros. Eles trouxeram mensagens edificantes. Os espíritas têm, nos perdoem, se enganado quanto à prática espírita. Mas, em nosso socorro, um artigo na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, do ano de 1989, retrata que a prática espírita não é a prática mediúnica. Como também ouvimos a afirmação neste salão, a mediunidade é universal e está afeta a qualquer religião e a qualquer pessoa. A prática espírita que os espíritos retratam na codificação kardeciana está neste artigo da FED. É vivenciarmos as leis naturais, as leis de Deus. É vivenciarmos os princípios que Jesus nos dá. E que também, citado por Divaldo Franco hoje, foi principalmente constante no Sermão do Monte, se bem que todo o Novo Testamento, ao tratar de Jesus, dá uma infinidade de regras de conduta, regras fundamentais. E vimos a citação de Divaldo, que também anotamos, que Gandhi chegou a expressar-se dizendo que se todo o conhecimento e orientação espiritual do mundo desaparecesse e só ficasse o Sermão do Monte, a humanidade não precisaria de outras regras de conduta. Mas ocorre que nós mesmos espíritas, mesmo alertados pelos espíritos, relutamos em pôr em prática essas práticas. Daí recorremos a esses acrescentamentos, a esses estudos e a esses programas. A experiência com sucesso de 40 anos das escolas de aprendizagem do Evangelho nos entusiasmaram a que buscássemos a ciência. E assim, trazemos a este congresso, à família espírita, um chamado, um pedido, pedindo que todos os grupos, e aqui estamos representados em todos os estados da federação praticamente, e com vários países do mundo, que nós nos reunamos, psicólogos, psiquiatras, técnicos em desenvolvimento humano, para criarmos outras formas acessíveis aos espíritas e que possam ser usados por países de maior índice de criaturas com carência financeira, para que possamos abrir um leque de atendimento a essas criaturas, ajudando-as a desenvolver. Porque poderíamos obter desses médicos e desses técnicos, através de terapias que buscássemos, e quando competentes, as terapias são muito valiosas. Mas nós precisamos encontrar uma associação, como procuramos fazer nesse programa de autoconhecimento progressivo, pegando os conceitos doutrinários, o que os espíritos nos têm passado, e unindo a técnica e a ciência. Nós espíritas damos uma intensa assistência espiritual em nossas casas, mas nós precisamos dar também uma intensa assistência ao desenvolvimento da criatura, porque nós encarnados precisamos crescer. Nos libertarmos só dos obsessores não adianta, porque normalmente somos nós mais obsessores do que os próprios obsessores do astral. A existência dos obsessores encarnados é um negócio muito sério, e cada um se torna um obsessor encarnado ao agir erroneamente. Então nós temos que, buscando a análise transacional e vendo o sucesso mundial que a análise transacional teve, com 35 anos de existência, vimos que ela trata diretamente de comportamentos adequados e inadequados da criatura humana. E vemos que os comportamentos adequados que ela revela são exatamente os comportamentos de acordo com os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo. Estamos assim imprimindo ao Espiritismo formas mais atualizadas, modernas de atuação, conquanto o Evangelho sempre seja o elemento básico, fundamental e atual para a eternidade. Mas desejamos animar muitas pessoas que venham e vejam
o Espiritismo como uma coisa aberta, dinâmica, atual e que sabe evoluir e se atualizar. E a doutrina abre nossa mente. E se ela abre nossa mente de maneira tão extraordinária, por que não aproveitarmos as conquistas que nós fizemos com Kardec e com todas as impressões e diretrizes que ele nos passou? Temos no meio espírita muitos médicos, psicólogos, terapeutas e de grande capacidade. Pedimos a atenção deles para que possamos fazer o intercâmbio e que recorram à Casa Espírita, a esta associação, porque vimos e estamos comprovando de uma primeira experiência que vem se desenvolvendo nesses 2,5 últimos anos, que os resultados são consideráveis. A experiência com o programa de autoconhecimento progressivo nos mostrou de imediato que nas primeiras reuniões há um grande entusiasmo. O programa está montado de tal maneira que essas 10 primeiras reuniões, elas resumem em se tentar fazer um apanhado de como eu sou, fazendo que cada criatura visualize isso dentro de si mesmo. As 10 reuniões seguintes, mais ou menos, o assunto passa a versar sobre por que eu sou assim. E aí, nós vemos que depois de 6 ou 7 reuniões destas, em por que eu sou assim, e a pessoa procurando enxergar o seu comportamento, nós temos um abandono do curso da ordem de 30%. É bem característico de descobrir por que eu faço isso com determinadas coisas, desse ou daquele jeito. Na verdade, a maioria das vezes está ligada às ações da própria pessoa e não às ações de outras pessoas, como ela, então, até aquele momento, sempre imaginou. Essa constatação de que a pessoa em si, ela mesma é a responsável por suas imperfeições e por quadros problemáticos no seu lar e na sua vida de trabalho, na sua vida social, traz uma revolta instantânea. Não, eu não sou assim. Porque aí entra os amplos que nós temos no livro dos Espíritos. O personalismo, né? Filho direto do egoísmo, reprodução do egoísmo na pessoa, e pai e mãe do orgulho e da vaidade. Então o orgulho e a vaidade passam a falar mais alto. E aí as pessoas, não bem conscientizadas, não resistirem ao programa. Por isso nós dissemos que a experiência tinha nos mostrado que convém a pessoa conhecer a doutrina espírita muito bem, profundamente. Convém que ela tenha alguns anos de frequência de estudo doutrinário, para ver bem os objetivos a que a doutrina quer nos levar e a abertura que nos dá, e a responsabilidade que carregamos em realidade. Então ela tem uma formação estrutural mental, interior e emocional mais forte, para suportar aquilo que ela mesma vai descobrir. Se não for assim, esse querer saber é meio relativo. E então, aí nós temos quadros um pouco dolorosos. Eles querem se autoconhecer, mas em relação à sua vida e seus problemas, acham sempre que a culpa está nos outros. A constatação de que a culpa está neles causa resultado aflitivo. Repito. As 10, 12 últimas reuniões está baseado numa estratégia de como modificar esses comportamentos, portanto, soluções. O programa se inicia com 25 elementos, normalmente, e nós temos então 30% que saem por não resistirem e mais 20% por necessidades reais. Mudança de idade, problemas de saúde, problemas de trabalho, emprego, né, problemas familiares sérios. Então, o curso tem mostrado que se terminam em torno de 50% dos que o começaram, o que é um excelente aproveitamento. E isso nós
verificamos nos 4 grupos feitos, 2 em São Paulo na Fraternidade, 2 em Santo André, no Eurípides Bartolomeu. As pessoas conseguiram modificações, as que foram até assim, muito sensíveis e importantes no seu comportamento. Existe a possibilidade de nós fazermos maratonas e estamos experimentando. Algum, assim, um choque, um trabalho bem intenso de sábado e domingo, e nós estamos procurando por isso em prática para arrumar mais um meio de ser acessível a um maior número, um maior grupo de pessoas. Nós também estamos começando a trabalhar com o Carl Rogers, que é um outro psicólogo, sobre o livro Tornar-se Pessoa dele, no capítulo Vida Plena, fazendo um estudo ligado com elementos do CVV, um companheiro do CVV que participou. Nós já tínhamos tido um trabalho com o Ney Tieto Pérez, que é companheiro também da Fraternidade, e consta lá no seu Manual Prático do Espiritismo, é um livro do Ney, em que ele aborda também aspectos aí do Carl Rogers, e então estamos trabalhando com o pessoal do CVV, elementos da Aliança Espírita Evangélica e a Fraternidade de Cristo Jesus, começando um trabalho também em relação a esses aspectos colocados em Vida Plena. Nós temos aqui conosco 2 companheiros que estão participando e queremos apresentá-los, que são os responsáveis pela aplicação desses programas na Fraternidade e lá no Eurípides Barçanufo. É o Nivaldo Escrivano, que está aqui à mesa, e a Kátia Volt. Nivaldo, ele é técnico em recursos humanos, desenvolvimento de pessoal e técnico em análise transacional. E a Kátia é psicóloga. E eles estão aqui porque são realmente os técnicos responsáveis dos aplicativos para nos auxiliarem a respondermos às questões técnicas mais profundas. Estamos também começando o desenvolvimento de monitores, através de um trabalho feito assim, de 6 em 6 meses, com uma imersão de criaturas que querem aprender. Kátia e Nivaldo estão transferindo a experiência e os conhecimentos de análise transacional de gestalt dinâmica para que se possa pôr o programa de autodesenvolvimento progressivo em prática. Nós temos visto como resultados assim 2 extremos. Nos comportamentos práticos tratados à luz da doutrina e da análise transacional, nós temos comportamentos que são muito ruins, os 2 extremos muito ruins. Quando a pessoa usa excessivamente o emocional ou quando ela quer coartar-se e tirar o emocional de maneira total. Quando ela usa excessivamente o emocional, ela age por impulso. E esses impulsos normalmente estão atendendo a comportamentos que a análise transacional chama de inadequados, não saudáveis. Não saudáveis e inadequados para o momento. Seja que eles têm uma conjugação com as questões espíritas muito interessantes. Os comportamentos inadequados geram tensões, e as tensões nos levam a estresse, e o estresse a doenças somáticas espíritas. Nós vamos resolver por causa do tempo. O programa do autoconhecimento progressivo, ele junta então essa possibilidade de unirmos todo o conhecimento da doutrina espírita com o conhecimento da ciência. E procuramos, através desse programa, dar um arremate tal que a criatura fique com mecanismos e continue a trabalhar, sem que use permanentemente um apoio, né? Ou, como se diz, bengala. Nós temos uns casos interessantes. Uma pessoa que estava convencida de que ela era a pessoa certa em relação a um problema familiar. Numa certa reunião, ela traz a filha. E, como nos colocou o Nivaldo e Kátia numa apreciação, ela disse assim: veja que ela tem bem aquela figura, disse assim: olha aqui, você vai ver como eu estou certo.
Mas exatamente o assunto que tratava no dia levava a mexer exatamente com o comportamento de grupo, e chegou ao final da reunião, ficou evidenciado que ela que estava enganada, não era ela que estava certa. E então, Nivaldo a procurou e disse: como é que a senhora está se sentindo? Porque nós notamos essa postura sua. Ele disse: realmente eu reconheço. Puxa, eu sempre achei que eles é que estavam errados nessas coisas em cara, agora vejo que sou eu. Passado alguns tempos, o Nivaldo chegou e disse assim: como é que vai? Você está conseguindo mudar? Eu disse: não, mudando eu não estou não, mas eu reconheço que eu é que estou errado. Passado mais uns tempos, ele volta a perguntar como é que a senhora está melhorando. Ele disse assim: bom, eu estou muito bem, porque agora eu tenho certeza que eu estou errada, tá bom, mas em relação aos comportamentos na sua casa, não. Em relação aos comportamentos da minha casa, eu mantenho a mesma posição. Mas eu reconheço que eu estou errado. É uma coisa muito interessante também resumindo os casos, que é muito curioso que as escolas de aprendizagem evangélica, que mexem bastante com o interior da criatura, e o programa do autoconhecimento progressivo, eles apresentam um índice de presença de 60% a 70% de mulheres e 30% de homens. Dizemos bem, é praticamente 70% de mulheres. Nos cursos à tarde, nós compreendemos bem. Nos cursos à noite, nós não entendemos direito. E então, eu não sei se o plenário vai concordar, mas eu cheguei a uma conclusão minha, né? O seguinte: se só 30% dos homens frequentam os cursos, é porque os homens são mais perfeitos. Realmente, o plenário não concordou e eu me dou por vencido. Nós estamos diante de um problema sério. O problema é grave, para não dizer gravíssimo. Ora, 60% das mulheres participando nos programas à noite e 30% de homens, se chegar a tanto, nós chegamos à conclusão que a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a qual nós pertencemos e realmente temos muito amor e carinho, tem no astral 60% de mulheres e 30% de homens, né? Tem aqui no mundo também muito mais mulheres do que homens. Quando a gente precisar de trabalhador, só tem mulher, não tem homem. Outra coisa séria, real, nós achamos que os homens estão se enganando e procuramos discutir com eles e tratar um pouco do problema, e é isso que nós desejamos levantar. E verificamos alguns aspectos. Primeiro, cultura, tradição, aquele jeito de, vamos, a tradição ocidental, a tradição oriental, em que o homem realmente é importante, ele é o tal, ele é o bacana, ele é o da casa, ele é a figura, assim, né? E melhor não usarmos, vocês já entenderam, não vamos usar os termos para que nós homens não fiquemos muito mal. Mas nós também verificamos com eles o seguinte, que existem razões comportamentais sérias. É como se ainda mantivéssemos o pensamento de que a religião é para as mulheres. Numa troca de ideia com Cátia, que é psicólogo, e Nivaldo, que é técnico. Sentamos, batemos um papo, o Nivaldo conversou e disse: olha, o que ocorre? Por quê? Disse: bom, ainda está muito preso dentro de nós, homens, esse sentimento de sermos mais racionais, mais executivos, e as coisas mais lógicas, e as coisas da religião ou espirituais, bom, isso fica lá com as mulheres, né? Nós chegamos a ver muitos companheiros nossos no passado dizer assim, eles viviam muito satisfeitos como espírito em trabalharem, em ganharem recursos, trazer os recursos para casa, e as suas mulheres frequentavam o centro espírita e faziam bastante caridade. Ele disse: não, eu estou fazendo a minha parte, eu trago os recursos e ela vai lá ajudar os pobres. Atender os pobres e assistência social é com ela. E com isso eles ficavam sempre de paletó e gravata, bonitos dentro do escritório, muito bem apessoados. Então é para levantarmos o assunto e estudarmos em conjunto. Nós não temos conclusões finais.
Nós só estamos trabalhando há 2 anos e meio, estamos muito surpresos, estamos devagar. Mas precisamos dar atenção e ver o que é que acontece com os homens. Repetindo, hoje mais do que nunca, para concluir, e amanhã ainda mais, a psicologia e a psiquiatria são indispensáveis. Não é para menos que há muitos anos, 30, 40 anos atrás, nós temos visto descrições da casa de Dr. Bezerra no Astral, citada por vários médiuns de lugares diferentes que nem se conhecem entre si. E eles dizem que a casa do Dr. Bezerra tem o prédio principal, 3 andares. Que 2 desses andares são ocupados por atividades imensas, intensas. São andares bem grandes. E arregimentados em diversas áreas, atendendo praticamente todo o trabalho espiritual e de desenvolvimento no Brasil. Assistencial, caritativo e tudo mais. E que o 3º andar da casa de Dr. Bezerra, isso eu ouvi pela primeira vez há coisa de 40 anos atrás, era dedicado à psicologia e à psiquiatria. Isso nos chamou muita atenção, mostrando que já os espíritos anteviam, há muito tempo, a importância dessas ciências, e nós temos visto que o Divaldo Pereira Franco, que ainda fez isso hoje, tem sistematicamente, através das suas conferências dos últimos anos, insistindo no aspecto do desenvolvimento e evolução da psicologia e psiquiatria, com muitos erros e enganos dos nossos companheiros cientistas das áreas, mas trazendo uma contribuição excelente. Dado o resultado alcançado assim, por várias áreas da psicologia e da psiquiatria, nós formamos esse programa, estamos aplicando e estamos partindo para desenvolvermos outros. E daí levamos mais uma vez a nosso apelo a todos os companheiros interessados no desenvolvimento real do espírita, no seu aspecto real. Brilhe a vossa luz, dito pelo Cristo, na higienização do nosso perispírito, que nós possamos ter um espírito branco, como aquela palavra do Cristo, da criatura que estava com a vestimenta nupcial. Estamos envidando todos os esforços para termos em março de 92 um manual detalhado com o programa e os aplicativos e as posturas de todos que participam nele, como de sorte que a casa, tendo aquele programa e desenvolvendo os seus elementos, possa pôr em prática imediatamente. É assim que levamos a todos os nossos companheiros o nosso agradecimento, o nosso carinho pela presença de todos, pela nossa participação no Congresso, e a Jesus a nossa gratidão eterna. Que o Mestre nos abençoe.